Bom, agora falando sobre o trabalho premiado, o Prêmio Nobel de Física de 1935 foi concedido a James Chadwick pela descoberta do nêutron. Em 1920, Rutherford ele já havia sugerido que além dos prótons e dos elétrons, também existissem partículas do mesmo peso de um próton, mas sem qualquer carga elétrica. Essa partícula ela foi dada antecipadamente o nome de nêutron, mesmo antes de ser descoberta. Esse nêutron ele foi muito procurado, mas sem nenhum resultado. O nêutron, o próton e o elétron são certamente partículas de dimensões extremamente pequenas, mas devido às cargas tanto do próton quanto do elétron, acompanhadas pelos seus campos elétricos, fazem agir como corpos de dimensões consideravelmente maiores, e suas cargas, então, elas são influenciadas pelas cargas dos átomos por onde passam. Essas partículas carregadas são, portanto, fortemente verificadas ao passar por corpos substanciais. Já o nêutron, ao contrário, ele não tem uma carga elétrica, então ele não é afetado nem é controlado em seu caminho até que atinja diretamente outra partícula, o que acontece muito raramente devido às pequenas dimensões das partículas em relação à distância entre elas. Isso explica porque um nêutron pode passar por vários quilômetros de ar antes de perder sua energia de movimento. O movimento de um próton ou elétron ele pode ser observado na câmara de Wilson. E essas partículas, sendo carregadas de eletricidade, seus cursos serão curvos, se forem expostos a campos elétricos ou magnéticos. Já o nêutron, por outro lado, estando sem carga, ele não é afetado por tais campos e só pode ser descoberto no caso de uma colisão direta com o núcleo de um átomo, o que dificultou a sua descoberta. O papel de Chadwick começa quando ele procura esclarecer muitas dúvidas relacionadas a uma espécie de radiação que surgia quando os núcleos atômicos, como o de berílio e hélio, eram colididos. Essa radiação ela possuía uma enorme quantidade de energia e, consequentemente, um enorme poder de penetração, podendo percorrer por quilômetros. Esses estudos relacionados a núcleos atômicos, eles começaram com uma certa inconsistência nos dados observados em relação aos previstos. Antes de Chadwick, o elétron e o próton eles já eram conhecidos e sabia-se que o próton era a partícula constituinte do núcleo e que o elétron orbitava em torno dele, semelhante ao sistema da Terra e do Sol. Porém, para elementos mais pesados, a partir do hélio, a massa do núcleo atômico era muito maior do que se este composto fosse apenas de prótons, apresentando então uma relação de aproximadamente 2 prótons para cada elétron. Portanto, a explicação para a neutralidade do átomo, mesmo tendo supostamente mais prótons, que é a carga positiva, do que os elétrons, a carga negativa, era de que haviam elétrons no núcleo, de tal forma a equilibrar as cargas elétricas do átomo. A reação que possibilitou isso envolve esse bombardeamento no átomo de berílio 9 por partículas alfas do núcleo do hélio, como mostra a reação apresentada no slide. Um dos produtos da reação é o carbono 12, mas o que interessa mesmo é o outro produto. Na forma como está representado é um nêutron, mas não se sabia disso antes de 1932. O que se observava era uma espécie de radiação muito penetrante. E essa reação já era conhecida desde 1928, devido ao experimento realizado por Bott e Becker. Em 1931, o casal Joliot-Curie também realizou o mesmo experimento, e eles imaginavam que o segundo produto seria fótons. Coube então ao James Chadwick
fazer a interpretação correta. E essa radiação seria a partícula neutra, proposta inicialmente por Rutherford, o nêutron. Essencialmente, o raciocínio de Chadwick para descobrir o nêutron, ele envolveu um balanço de massas. Notem que a massa total do lado esquerdo da reação é 13. Logo, no lado direito também deve ser 13. Como temos o carbono 12, a outra entidade emitida tem de ter massa 1, não podendo ser um fóton, ou de nenhuma natureza, visto que fótons não têm massa. Além disso, pelo balanço de carga, a partícula ela tem de ser neutra, ou seja, carga zero. Com isso, temos a caracterização do nêutron, que Chadwick publicou em seu artigo A Existência do Nêutron.